Olá, eu sou a Catarina. E eu sou a Sara. E nós somos estudantes de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade de Brasília. E hoje viemos falar sobre o site Ilha das Incertezas. A ilha foi resultado de um trabalho desenvolvido por 27 alunos, 2 monitores e 4 professores do Laboratório em Publicidade e Propaganda. Disciplina ministrada no 5º semestre do curso, que possui carga horária de 16 horas semanais. A proposta de desenvolvimento do produto foi readaptada a partir da reflexão conjunta entre docentes e discentes sobre como viabilizar uma disciplina de teor prático e com carga horária tão elevada de forma remota, devido à pandemia do coronavírus. Mas sem perder a excelência acadêmica e o DNA do nosso lado PP. Partimos das nossas questões internas, nossos medos, questionamentos, expectativas, perspectivas pessoais, a fim de buscar um tema que pudesse nos unir, ainda que estivéssemos distantes fisicamente. Assim, o laboratório precisou encontrar na cultura digital os caminhos para reconfigurar aprendizados, dinâmicas e habilidades. A partir dessa visão, a proposta do semestre teve como mote a incerteza e propôs como tema central a jornada das incertezas. Essa jornada foi iniciada por meio de um grande brainstorm na plataforma Miro, a qual foi traduzida em um site construído da forma colaborativa e abrindo espaço para habilidades e competências de cada estudante. De modo que o site é um verdadeiro mundo a se explorar, com uma grande diversidade de conteúdos desenvolvidos, tanto individualmente como em grupo. Durante a construção do nosso site, fomos orientados a pensar criativamente em casa. Assistimos lives, podcasts, filmes, documentários, séries e repensamos as fragilidades do ser humano. Dessa maneira, o projeto abriu espaço para que todos pudessem experimentar e construir narrativas verbais, visuais e sonoras, de modo a representar e registrar as incertezas que carregavam e observavam ao seu redor. A ilha possui habitantes próprios e os visitantes são os turistas que têm a oportunidade de explorar esse local extremamente único. Eles podem conhecer a cultura artística, musical e verbal, a fauna e a flora, para lá de extraordinária, pontos turísticos de cair o queixo, histórias mirabolantes, apreciar comidas típicas deliciosas, se aventurar em áreas inimagináveis, fazer compras incríveis e muito mais. Na Ilha das Incertezas, um ponto de interrogação se transforma em um ponto de contemplação. Portanto, desapegue de suas expectativas, explore esse oceano de possibilidades e divirta-se. Com o intuito de contemplar todos os subprodutos que foram desenvolvidos ao longo do semestre, decidimos apresentar o produto de forma cronológica a partir da etapa chamada incerteza autobiográfica, passando pela incerteza do e no mundo entre janelas e finalizando com a incerteza do e no mundo entre telas. A primeira etapa do projeto proporcionou uma gama enorme de experimentações pautadas nas 3 matrizes da linguagem, sendo elas a visual, a verbal e a sonora. Nessa fase, foram desenvolvidos os aspectos visuais e biográficos dos avatares e habitantes da ilha, elaborados individualmente, assim como a concepção dos cartões postais presentes na aba Correio, para a troca virtual feita entre duplas de alunos. Esse foi um momento de proximidade que foi condizente com a situação pandêmica. Também foi nessa etapa que toda a turma se empenhou na gravação do podcast Monstro, uma espécie de telefone sem fio em que cada participante gravou um trecho de áudio, ouvindo somente a gravação disponibilizada pelo integrante anterior. No período das incertezas autobiográficas, da criação ao roteiro, podcast Guia Básico, o mito do nascimento do herói, o herói de mil faces, e a jornada do escritor foram obras utilizadas como referências bibliográficas. Na etapa intermediária, intitulada de Incertezas do e no mundo entre janelas, houve uma divisão da turma em trios. Cada trio se tornou responsável pela elaboração de propostas semanais para a construção de narrativas que fariam parte do website. Assim, alguns exemplos de subprodutos dessa fase são a Caça ao Desconhecido, uma jornada interativa em que o próprio visitante do site pode explorar múltiplas narrativas ao tentar chegar ao misterioso final da história. Assim, alguns exemplos de subprodutos dessa fase são a Caça ao Desconhecido, uma jornada interativa em que o próprio visitante do site pode explorar múltiplas narrativas ao tentar chegar ao misterioso final da história. O Safari Extraordinário, também conhecido como a fauna da Ilha das Incertezas, e as iguarias épicas, as quais representam o cardápio e as comidas típicas do local. Além disso, também temos o Incertezas Wood, cinema que disponibiliza trailers das obras audiovisuais da ilha. Assim como o Mapa da Ilha,
composto pelos bairros locais, suas características e os seus respectivos brasões. Paralelamente às demandas dos trios, exploramos materiais relacionados ao design thinking, como base para a última etapa do nosso projeto. Foi estudado como o método se aplica para várias situações de resoluções de problemas, alguns autores como referência e como executaríamos o processo no nosso projeto. Entre os conteúdos, Design Thinking, Inovação e Negócios se destacou. Ao final, a etapa Incerteza do e no mundo, entre telas, proporcionou um momento de relativa independência e autonomia para os estudantes. Nessa fase, a turma se dividiu em duplas e trios e cada um propôs uma narrativa na ilha que seguisse a lógica de alguns dos conceitos que aprendemos durante o semestre. Alguns subprodutos resultantes desse período do semestre foram o Instagram da Pérola, uma jovem de 18 anos que decide visitar a ilha e se depara com muitas alegrias, reflexões e oportunidades durante sua experiência, bem como os heróis de Joseph Campbell. O jornal Gazilha, noticiário sem compromisso com a verdade e que é escrito por editores originais, utilizando a escrita criativa e a linguagem visual. Outro subproduto que foi desenvolvido foi a loja Alerim, espaço de compras de cosméticos nada prováveis da ilha e com experiência sonora inigualável em cada item disponível. Na aba rádio, tivemos a jornada de Paco, que aproveitou as habilidades e competências musicais dos integrantes para desenvolvimento e construção da narrativa desse personagem único. Além disso, temos a radionovela Incerteza, Retiro Espiritual, podcast de Malu Passani, Quarentenou e muito mais. Todas as 3 etapas foram devidamente orientadas pelos professores, o que resultou numa metodologia dinâmica e um processo extremamente fluido, o qual foi pensado e repensado por todos os integrantes do projeto, visto o período que estávamos e estamos vivendo. Apesar da ordem cronológica que explicamos aqui, a experiência pela ilha não tem início e fim definido. Cabe a cada visitante explorar de maneira que puder e preferir. Aproveite, explore, questione-se. Transporte-se da sua casa para esse mundo imprevisível, fantástico, louco, criado pelos alunos, professores e monitores desse laboratório de publicidade e propaganda. Muito obrigada.